E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Prontinhos para mais uma aula bem bacana de matemática com a professora Neumar? Então, mas antes disso, nós temos os nossos recadinhos, não é verdade? Então, vou pedir para vocês que estão aí acessando o Classroom, entrarem lá naquelas aulinhas diárias que chegam e entrar no primeiro link, resolver os exercícios e garantir sua presença e também aprender um pouquinho mais sobre a aula. Belezinha? Então, não esqueçam. E o que nós vimos na aula anterior? Nós falamos de novo, novamente, sobre porcentagem, não foi? E hoje nós vamos continuar falando e trabalhando mais alguns conceitos de porcentagem. Então, olha só, o que nós vamos trabalhar hoje sobre porcentagem? Nós vamos ver alguns exercícios, nós vamos trabalhar algumas transformações, equivalências de fração, representações é a palavra certa, tá bom? Então, olha só, eu já comecei com um quiz. Que tal um quiz para vocês? O losango ao lado foi dividido em partes iguais. A parte pintada corresponde a que porcentagem do losango inteiro? Então eu vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver esse exercício e eu já volto com a resolução. Então, pessoal, conseguiram fazer? Então, vamos lá. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir a porcentagem. Olha só, a parte pintada corresponde a que porcentagem do losango inteiro? Então, eu quero descobrir a porcentagem que representa essa parte pintadinha. Vamos fazer com a professora aqui no quadro? O que vocês acham? Topam? Então, venham aqui com a professora. Então, vamos lá. Eu tenho lá o losango, né? Então, o losango, ele foi dividido ali em 4 partezinhas, né? Então, deixa eu fazer ele aqui para vocês, só um pouquinho. Então, eu tenho lá o losango. Ele foi dividido em 4 partezinhas aqui. E eu quero saber, essas partezinhas são iguais, quantos que representa essa parte pintadinha aqui, tá bom? Então, ela vai... Só que primeiro, o que eu posso fazer? Transformar numa fração. Essa parte pintada representa que fração? Eu tenho uma pintada de, uma parte pintadinha de 4. Não tem uma parte coloridinha de 4? Então, como que eu transformo isso aqui em porcentagem? Lembra lá daquela equivalência? Ou como que eu posso transformar isso aqui numa fração equivalente? Que aqui embaixo, no denominador, eu tenha 100%. Então, eu vou multiplicar por algum valor, não vou? Por qual será? Por 10? Não, né? 10 vezes 4 é 40. Por 20? 20 vezes 4 é quanto? É 80. Não, vou multiplicar por 25, né? Então, aqui eu vou multiplicar por 25. Então, se eu multiplicar aqui embaixo por 25, eu tenho aqui 100. Então, encontrei o 100, não é verdade? Fiz essa multiplicação. Então, 4 vezes 25 é 100, não é verdade? Só que eu tenho que multiplicar aqui em cima também. Não tenho? Porque é uma equivalência. O que eu faço aqui embaixo, eu vou fazer ali em cima também. Então, vamos lá. Quanto que vai dar isso? Eu vou multiplicar aqui em cima também por... Deixa eu fazer um pouquinho maior. Eu vou multiplicar aqui em cima também por 25. E isso vai ficar 25 vezes 1, que é 25. E isso aqui é a mesma coisa que o quê? 25%. Será que é isso, professor? É isso mesmo. O
que vocês acharam? Acharam difícil? Não, né? Foi bem bacana, não foi? Foi facinho de fazer. Então, essa é a ideia. Nós podemos trabalhar com porcentagem quando nós estamos multiplicando ali, transformar em porcentagem, multiplicando, tá bom? Multiplicando para chegar numa fração equivalente. Ah, mas multiplicando o quê, professora? Primeiro, nós vamos olhar para o denominador, que ele tem que chegar lá no 100, para eu, né? Justamente quando eu leio por cento, tá bom, pessoal? Então, vamos ver aqui o resultado? Então, acompanhe rapidamente aqui com a professora. Eu tenho lá 1/4, né? 1/4 aqui. Olha lá, foi justamente o que a professora fez. Eu tenho que chegar lá no 100. Para eu chegar lá no 100, eu tenho que multiplicar o quarto por quanto? E, certamente, eu vou ter que multiplicar aqui também o 1, não é verdade? Então, é 25, foi o que nós visualizamos. 4 vezes 25, 100. 1 vezes 25, 25, tá bom? Então, isso é igual a 25%. Belezinha, pessoal? Agora, vamos descobrir quantos por cento representa a parte que não está pintada. Quantos por cento será que representa a parte que não está pintada? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês, tá bom? E agora vocês vão tentar resolver essa parte que não está pintada, ok? E aí, pessoal, conseguiram? Então, é a mesma ideia, não é verdade? Eu tenho lá 3/4 agora. Por que 3/4? Que é a parte que não está pintadinha. Não é verdade isso? Olha só, 3 partes não estão pintadinhas, de 4. Então, eu vou pensar na mesma ideia aqui do denominador. Eu vou multiplicar por quanto? O 4 para chegar no 100? Por 20? Será? Não, né? Vou multiplicar por 25, porque 4 vezes 25 é 100 e 3 vezes 25 é 75%. Então, marquem bem isso. Para isso, precisamos encontrar a fração com o denominador 100, tá bom? Porcentagem. Então, sempre tem que chegar ali no 100, tá bom? Isso representa 75%, tá bom? Ou ainda, pessoal, olha só. Se eu encontrei primeiramente os 25%, que é a parte que estava pintada, não é verdade? Que estava colorida, não é verdade? Encontrei essa parte coloridinha de azul. E depois eu pedi para vocês encontrarem a parte que não estava colorida, tá bom? E alguns talvez tenham até pensado nisso, que se eu encontrei 25%, eu também vou conseguir, se eu encontrei a parte pintada, que são os 25%, qual que é o total da minha figura? Qual que é o total dela? O total dela não é 100%? Então, eu encontrei aqui que é 25%. Então, 100% menos 25%, que é essa parte colorida, eu tenho exatamente 75%. Então, essa é uma forma que vocês poderiam ter solucionado também esse exercício que a professora passou para vocês. Beleza? Então, só para vocês verificarem que se vocês conseguem calcular uma porcentagem, vocês também já vão saber qual que é o que está restando, porque tem a ideia ali do 100%. Tá bom, galerinha? Então, vamos continuar aqui com a nossa aula? E olha só o que a professora trouxe aqui para vocês. A porcentagem, ela faz parte do nosso dia a dia? Faz, né? Quem aí, né, já olhou no celular, que tem lá a bateria, ela representa... quando você está carregando ou quando ela está descarregando, você consegue verificar quantos por cento que ela tem, não é verdade? A professora aqui colocou
valores exatos, mas vocês conseguem verificar 35%, 32%, 66%. Aqui a professora colocou os valores que a gente está trabalhando inicialmente aqui em porcentagem. Então, nós podemos visualizar isso no dia a dia sim, tá bom? Então, para isso, a professora já trouxe aqui um exercício para vocês. Olha só, o celular da professora Giane está com 50% de bateria. Tá? Qual dessas imagens representa os 50%? Então, a ideia é que vocês identifiquem a imagem, transformem ela numa fração e veja ali qual delas, comprove qual delas que está representando esse 50%. Então, eu vou dar um tempinho para vocês e eu já volto aqui para a gente discutir um pouquinho mais sobre esse exercício. Conseguiram, pessoal? Qual que vocês marcaram aí? Vamos pensar aqui, então. Nós temos lá 3, aqui, status de bateria, né? Tem lá uma que está quase descarregada, uma que está, olha, metade, né? Metade é o quê? 50%, será? Tem mais uma aqui que está quase carregada e essa verdinha que simboliza ali que ela está carregadinha, tá bom? Então, aqui, olha só. O celular da professora Giane está ali com 50%. Então, qual que representa os 50%? Vamos pensar, 50%, como que eu represento ele? 50%, né? E esse 50% eu posso verificar a partir de uma divisão, de uma fração equivalente. Ó, se eu dividir aqui em cima por 50 e aqui embaixo por 50, eu tenho 1/2. E isso significa o quê? Metade, não é verdade? 1/2, não é metade? Então, é exatamente a metade. Então, eu vou olhar aqui e vou verificar. Olha só, qual que está exatamente na metade? Eu tenho essa carguinha aqui, não é verdade? Então, olha só, é a letra B, tá bom? Isso vocês podem também identificar quando vocês colocarem ali, por exemplo, quantos risquinhos que eu tenho, né, do todo? Eu tenho 2, não é? Tenho 2 de quanto? 2 de 4, não é verdade? E se eu simplificar esses 2/4, eu também chego a 1/2, que é a metade, tá bom? Então, continuando aqui com a professora, olha só, foi isso que a professora acabou de falar. 2/4, tá? Ó, que eu tenho lá, que eu vou multiplicar por 25 para chegar na minha porcentagem, que é 50%. Olha só, tá vendo? É uma outra forma que você também pode visualizar essa resolução. Então, como a professora falou, porcentagem tem várias estratégias que vocês podem utilizar, beleza? Então, vocês podem, né, cada um vai encontrar o seu jeitinho de identificar, de estudar, de verificar isso, né, de transformar. Então, mas é importante que vocês conheçam todas essas para
isso agilizar. Agilizar no quê? Quando nós formos fazer mais exercícios, tá bom, pessoal? Então, outra coisa que a professora trouxe aqui para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar, é percentagem ou porcentagem? Eis a questão, será que tem uma que é correta? Ou será que tem uma que eu estou falando errado? Vocês já não ficaram com essa dúvida? Então, olha só o que a professora trouxe essa curiosidade aqui para vocês. Olha lá. Então, ó, a porcentagem, ela origina-se do porcento, tá bom? E a percentagem, ela tem origem do latim, tá? Então, uma, olha só, ela se lê, origina-se de porcento, tá? E a outra do latim, percentum. Olha lá. Ambas formas estão corretas, porém, a porcentagem, ela é a mais usual. Então, tenho certeza que vocês escutaram talvez mais aí falar sobre porcentagem. Mas também não é errado você falar percentagem. Então, a professora trouxe essa curiosidade para vocês, tá bom? Para vocês já saberem isso, já começarem aí no 6º ano sabendo esse detalhe. Então, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem esse slide que a professora trouxe para vocês, que é uma informaçãozinha bacana para vocês terem ali no caderno, tá bom? Então, eu vou dar um tempinho e a professora já volta para continuar a aula. E aí, galerinha, copiaram? Se não deu tempo, tá tudo no slide, tá bom? Então, dá uma olhadinha lá. Agora, continuando aqui nossa aula, olha só o que a professora trouxe. Continuou trazendo aqui as baterias, tá bom? Relacione a capacidade das outras baterias com a devida porcentagem. Por quê? Porque 50% nós já encontramos lá do celular, né, do exercício, lá da professora Giane. Agora, vou pedir para vocês relacionarem esse 25%, 75% e 100%, pensando sempre, tá, nessas transformações, nessas formas equivalentes que eu vou estar colocando ali. Então, eu vou dar um tempo para vocês pensarem, verificarem isso e a professora já volta com a resposta.
E aí, galerinha, como que foi? Deu tudo certo? Então, vamos tentar resolver isso daqui. Olha só. Então, a carga completa. Vamos verificar. A carga completa, ela representa 4 bloquinhos aqui, né, de carga cheinho dos 4. Então, eu vou multiplicar por 25, que eu consigo chegar exatamente na minha carga completa, que é 100. E também o denominador, que é 100. Né? Então, é 100 por 100. Então, observem aqui com a professora, 100%, tá bom? Agora, olha só, o 25% que a gente não tinha feito também. Então, eu tenho quantos que estão preenchidos aqui? Tenho só um dos 4. Então, vou multiplicar por 25, porque 4 vezes 25 ali é 100. Sempre vou chegar no denominador 100. Então, isso será igual a 25 por 100, porque eu multipliquei também em cima por 25, tá bom? Então, encontrei mais um, olha só, anotei lá, e vão anotando aí em casa também. Agora, o último aqui, eu tenho lá 3 quartos. Por que 3 quartos? Porque eu tenho 3 quartos dele carregado, olha só, 1, 2, 3, dos 4. Então, aqui, eu vou multiplicar por 25 também, para eu chegar no 100. 4 vezes 25, 100. 3 vezes 25, 75. Então, eu tenho lá 75%, não é verdade? Então, aqui está a resposta de todos, relacionando 25, 75, 100% e os 50% lá do celular da professora Giane, tá bom? Agora, a professora vai pedir para vocês observarem a figura que está no slide. Ali tem um diálogo, tá bom? Eu vou falar para vocês esse diálogo e vocês vão responder ele aí em casa, tá? Pensando ali naquela conversa que eles estão tendo. Então, olha lá. Eu acertei, olha só, o menininho ali falando, eu acertei apenas metade. Do quê? Será? Quem acertou mais questões na prova? Ele lá falando, eu acertei apenas metade. E ela, a menininha, veio aqui e falou, eu acertei 50% da prova. Quem será que acertou mais? Então, vou dar um tempinho para vocês pensarem, tá bom, pessoal? Já volto. Ah, essa ficou moleza, não ficou? Então, olha só. Quem acertou mais questões da prova? A mesma quantidade, né, pessoal? Porque sempre vocês, eu tenho certeza que vocês não vão esquecer, 50% é a metade. Então, eles só falaram de formas diferentes, representações diferentes. Metade e 50% é a mesma coisa, tá bom? Então, continuando com a nossa aula, a professora vai trazer mais um exercício para vocês. Esse é o exercício 2, então eu vou ler e vocês vão acompanhar aí em casa, beleza? Então, vamos lá. Pedro ganhou um quebra-cabeça de 1000 peças e logo começou a montar. Sabendo que ele já montou 90 peças, podemos dizer que Pedro montou 90% ou 9% desse quebra-cabeça? Então, o professor desafia vocês aí a responder esse exercício, eu já retorno com a resposta.
E aí, galerinha? Sei que vocês ficaram pensando aí. Então, vamos lá. O que eu quero descobrir mesmo? Então, sabendo que ele já montou 90 peças das 1000 peças, quanto que ele já montou? Então, vamos olhar aqui. Ele montou 90. Olha só aqui que a professora montou 90 das 1000 peças. Tá bom? Então, eu posso dividir essa fração em cima por 10, embaixo por 10. Ou, simplesmente, a gente pode cortar esse zerinho, que é a mesma coisa. Tá bom? Eliminei um zero aqui, eliminei um zero embaixo. Então, o que sobrou ali? 9 e 100, que é 9 por 100. Então, ele montou 9%, que é a resposta correta. Beleza? Ah, só ficou fácil, não ficou? Então, a professora vai trazer mais exercícios para vocês, tá? Tenho certeza que vocês, agora estão entendendo um pouquinho melhor sobre porcentagem. Então, vamos lá. Agora, o exercício 3. Acompanhem aí de casa. Agora, nós vamos calcular a porcentagem que falta para terminar de montar o quebra-cabeça. Então, nós sabemos que tem 1000 peças. Ele montou 90. Então, vamos ver quantas, qual que é a porcentagem ali que falta para ele terminar de montar. Então, a professora vai dar mais um tempinho para vocês e eu já retorno aqui com a resolução.
E aí, pessoal, conseguiram fazer? Então, só vamos retomar aqui e nós vamos fazer esse exercício no quadro. Então, olha lá, vamos calcular a porcentagem que falta para terminar de montar o quebra-cabeça. Então, eu tenho lá 1000 peças, não é verdade? E ele montou 90. Então, acompanhe a professora aqui no quadro para a gente tentar resolver esse exercício, beleza? Então, vamos lá. Então, qual que são os dados que eu tenho mesmo? Eu tenho lá, aqui, eu tenho 1000 peças. Ele já montou quantas? 90, não é verdade? Então, eu vou diminuir aqui. Olha só, 90, certo? Então, para eu saber quantas que ainda falta ele montar, não é verdade? Quantas que falta? 1000 menos 90. É 910. Vocês concordam com a professora que é 910? É isso mesmo. Então, 910 é o que falta montar. De quantas peças? De 1000 pecinhas, tá? Vamos colocar aqui. Então, é 90%, é 910 de 1000 pecinhas. Vou aumentar um pouquinho. Então, 910 de 1000. E agora? Como será que eu resolvo isso? Eu tenho que chegar no meu denominador, nesse número aqui de baixo que é 1000, tem que chegar no 100. Então, olha só como que isso pode acontecer. 100. Só que como que eu chego no 100? Eu vou ter que tirar um zero daqui, não vou? Olha só, tirei um zerinho. Ficou 100. Então, aqui também eu vou tirar esse zero. Vai ficar 91. Opa, já identifiquei a resposta, professora. É 91%? É 91%. Mas o que nós realizamos aqui? Nós dividimos aqui por 10 e aqui em cima também nós realizamos ali uma divisãozinha por 10, tá? Então, chegamos lá no 91%, que é igual a 91%, tá? Ou, se eu colocar aqui embaixo, fica melhor para você. 91%, tá bom? Então, essa foi a resposta encontrada. Então, o que vocês acharam? Foi difícil? Não, né? Não foi difícil. Então, mas a ideia é vocês relacionarem isso, tá bom? Então, agora aqui, vamos acompanhar no slide com a professora essa resolução também. Então, olha lá. A professora fez aqui no quadro, né? 100 menos 90 é 910, tá? Tem a continha realizada aqui para vocês nos slides. E olha só o que nós realizamos. Então, exatamente o que a professora falou. Eu tenho que chegar lá no meu denominador, nesse númerozinho aqui embaixo, 100. Porque é uma estratégia de representação. Então, eu vou representar como 91%, não é? Então, ó, eu cortei ali, ou também vocês podem dividir por 10 aqui embaixo e dividir por 10 em cima, que é a mesma ideia, é a mesma coisa. Só que esse cortar a gente fala para simplificar, para ajudar vocês a ganhar agilidade no cálculo. Então, eu tenho lá 91%, não é? Então, ficou lá a nossa respostinha. Foi difícil, pessoal? Conseguiram entender? Espero que sim, hein? Então, treinem mais aí em casa. Agora, a professora, como uma boa professora, olha só o que eu trouxe para vocês. Aqui, um exercício, ó, 4. Calcule as porcentagens mentalmente e depois registre os resultados no caderno. Só que, olha só, presta muita atenção nesse exercício, tá? Presta muita atenção e que depois vai ter uma tarefinha para casa, tá bom, galerinha? Então, eu vou dar esse tempinho para vocês e eu já retorno com a resposta.
E aí, galerinha, conseguiram calcular mentalmente? A professora tentou esquematizar aqui para vocês, tá bom? Então, olha só, uma forma, como a professora colocou, uma possibilidade, tá? Então, eu tenho 100%. Se eu dividir 100% aqui em 4 partes, eu tenho 25, 25, 25. Então, cada partezinha tem 25%. E também ali que eu tenho que 25% representa ali 1/4, né? Então, e se eu pegar 1000, tá? E também dividir em 4 partes, que eu vou ter exatamente os 25%. Então, é a mesma coisa que eu pegar 1000 e dividir por 4, não é? Dividindo 1000 por 4, eu vou ter 250. Então, perceba que eu peguei o 1000, dividi por 4, peguei uma partezinha, que é exatamente o quê? 25%? 1/4, tá bom? A professora também esquematizou aqui para vocês os 50% de 1000. Ah, mas essa daqui, essa dá para fazer de cabeça, não dá? 50% de 1000, não é metade? Pensa lá, pessoal, 50% é metade. Então, qual que é a metade de 1000? É 500. A professora deixou esquematizado para vocês também, dividindo 1000 em 4 partes. Então, eu tenho lá 250 mais 250. E pensem também, quando eu falo de 25%, eu tenho a metade de 50, não é? Que seria os 250 aqui do exercício anterior da letra A, tá bom? Então, agora 75% de 1000. Olha lá, eu tenho 25, 25, 25, né? Que eu vou pegar 75%. Por que peguei 3, professora? Porque eu tenho 3/4. 75% é 3/4. Então, eu tenho lá 25 mais 25 mais 25 é 75%. 250 mais 250 é 500, mais 250 é 750. Ou eu poderia somar 50%, que é 500, mais 25%, que é 250. Não é isso? Então, essa é a ideia de calcular mentalmente, é vocês trabalharem principalmente com essas porcentagens que são mais usuais, 50%, 25%, tá bom, pessoal? Então, agora chegou a hora boa. Olha só que beleza, a professora trouxe para vocês um exercício para casa. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, é a mesma ideia. Calcule as porcentagens mentalmente e depois registre os resultados no caderno. Então, eu vou, letra A, 50% de 20, 25% de 60, 75% de 80. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês copiarem essa atividade para casa, tá bom? E na próxima aula nós vamos fazer a correção, mas agora é a hora de copiar. Tempinho para vocês. Copiaram, pessoal? Espero que sim, hein? Mas caso não conseguiram copiar, tentem pegar lá nos slides, tá bom? Tá lá o exercício. Então, agora aqui com a professora,
Olha só, o que vocês acham do Matifique? Ah, então aproveitem o momento, vão lá, procurem um jogo e joguem. Procurem um jogo relacionado com porcentagem e já começam a investigar esse mundinho aí da porcentagem, tá bom? Então fica a dica para vocês, vão lá, acessem e joguem, que é muito bacana, tá bom, pessoal? E o que nós aprendemos nessa aula? Nós falamos mais um pouco sobre porcentagem, identificamos percentuais, resolvemos problemas, né? Alguns probleminhas bem legais. E, né, a aula de hoje foi totalmente baseada em porcentagem também. E na próxima aula, nossa, o que nós vamos estudar será na próxima aula? Acho que vocês vão enjoar de porcentagem, né? Não vão não, porque vão ter aulas bem divertidas ainda sobre porcentagem, tá bom, pessoal? Então, eu espero vocês na próxima aula, tá bom? Um grande abraço, fiquem bem, continuem estudando, joguem lá o Matifique e até a nossa próxima aula. Um abraço da professora Neomar.